Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Tiago Tavares e na aula de hoje nós vamos estudar um gênero textual bastante presente em nosso dia a dia, o artigo de opinião. Portanto, fique ligado. Vamos começar? A primeira coisa que a gente precisa saber é o que é um artigo de opinião, qual o seu objetivo, como é a sua linguagem. O artigo de opinião é um gênero jornalístico de base expositivo-argumentativa, veiculado em jornais, revistas, blogs, e exatamente por essa característica, por ser um gênero jornalístico e de base expositivo-argumentativa, nele o seu autor busca expor um tema e argumentar a respeito desse tema. Qual é o objetivo, então, principal de um artigo de opinião? É apresentar e defender um ponto de vista sobre algum tema de relevância para a sociedade. Eu costumo dizer que o artigo de opinião está baseado em duas frentes, em temas atuais e em temas polêmicos. É em cima dessa base que o articulista constrói o seu texto. E como é a linguagem de um artigo de opinião? A linguagem normalmente alinha-se à linguagem padrão, à norma padrão da língua portuguesa, aquela norma que a gente aprende na escola, a linguagem escolar. Quais são então os assuntos abordados nesse tipo de texto? Fatos importantes de relevância coletiva, ocorridos no dia a dia ou semanas anteriores à sua publicação. Portanto, o artigo de opinião sempre vai focar em fatos corriqueiros, mas que tenham uma certa polêmica, que sejam atuais e que provoquem no leitor, nos leitores, uma certa discussão da temática, do tema abordado. Qual é a função social, então, do artigo de opinião? Promover exatamente o debate público sobre as demandas da sociedade. Portanto, essa é a grande questão, esse é o grande objetivo do artigo de opinião. Em relação à estrutura, como é a estrutura de um artigo de opinião? Ele, por ser um texto argumentativo, apresenta três partes fundamentais, muito parecido com aquilo que acontece na redação do Enem. Nós temos a introdução, e essa introdução obrigatoriamente precisa apresentar uma tese. Temos o desenvolvimento, que precisa apresentar uma argumentação, não é simplesmente desenvolver. É preciso, como eu disse no início, pela própria característica do artigo de opinião, fazer uma argumentação a respeito do tema. Portanto, o desenvolvimento deve argumentar sobre esse tema atual e geralmente polêmico. E por fim nós temos a conclusão. Portanto, a estrutura do artigo de opinião é essa, né? Ele se divide em três partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. A partir de agora a gente vai ver com um pouco mais de detalhe essas três partes. Na introdução, o que eu preciso apresentar na introdução? A introdução é aquela parte do meu artigo que deve apresentar o assunto, o tema abordado e também um ponto de vista. Já de cara deve-se apresentar uma tese, um ponto de vista que é o ponto de vista defendido pelo autor. Vejamos então a introdução de um artigo de opinião publicado no jornal El País na versão brasileira. O título desse artigo é Violência Obstétrica, uma forma de desumanização das mulheres. A expressão violência obstétrica ofende médicos, a expressão violência obstétrica ofende médicos. Dizem não existir o fenômeno, mas casos isolados de imperícia ou negligência médicas. O que aconteceu com a brasileira Adelir Gomes, grávida e forçada pela equipe de saúde a realizar uma cesárea contra sua vontade, dizem ser um caso extremo. Não é verdade. A violência obstétrica manifesta-se de várias formas no ciclo da vida reprodutiva das mulheres. Em cada mulher insultada verbalmente porque sente dor no momento do parto ou quando não lhe oferecem analgesia. Na violência sexual sofrida em atendimento pré-natal, na cesárea como indicação médica para o parto seguro. A verdade é que a violência obstétrica é uma forma de desumanização das mulheres. Portanto, veja que nessa introdução, já nas primeiras linhas, nos primeiros parágrafos do artigo, o autor apresenta então o tema, aquilo que nós já discutimos a respeito da introdução. De cara nós temos a apresentação do tema quando ele diz a expressão violência obstétrica ofende médicos. Veja que o tema da violência obstétrica já aparece logo de cara.
Em seguida, nas linhas seguintes, o autor então vai apresentando o tema e no final ele diz assim: a verdade é que a violência obstétrica é uma forma de desumanização das mulheres. Veja que nesse momento ele apresenta então a sua tese, ou seja, o ponto de vista que está sendo defendido, que começa a ser defendido a partir do desenvolvimento e que será desenvolvido durante todo o texto. Portanto, veja que a introdução precisa apresentar esses dois pontos elementares. O tema, que é o assunto que será discutido, geralmente um tema atual, muitas vezes um tema polêmico, e também a tese, que é o ponto de vista defendido pelo autor. No desenvolvimento, que é a segunda parte do artigo de opinião, os parágrafos, que a gente também chama de intermediários, devem apresentar argumentos que comprovem o ponto de vista. Então, veja bem, faça aí a ligação entre as coisas. Se na introdução foi apresentado o ponto de vista que será defendido, no desenvolvimento, o autor de um artigo deve apresentar argumentos para comprovar esse ponto de vista que foi apresentado na introdução. E um argumento tem pelo menos duas partes. A gente costuma dizer que um argumento tem fundamentação e a análise do fundamento. Eu explico isso para você de uma forma muito simples. O que é a fundamentação? São exatamente os fatos, os dados, as referências, as estatísticas, tudo que o autor busca para embasar a sua opinião, todos os dados que ele procura para embasar aquilo que ele quer provar. Já a análise do fundamento é o trecho em que o autor relaciona o fundamento utilizado, ou seja, todos esses dados, à tese que ele vai defender durante o seu artigo. Vejamos agora mais um trecho do artigo Violência Obstétrica. Agora o desenvolvimento desse texto. Mulheres negras, indígenas e com deficiência estão entre as mais vulneráveis à violência obstétrica. Um estudo da Universidade de Harvard, realizado em 4 países latino-americanos, mostrou que 1 em cada 4 mulheres vivendo com HIV foi pressionada à esterilização após receber o diagnóstico. Evidências igualmente assustadoras foram identificadas no México, onde a Organização das Nações Unidas condenou o país pela esterilização forçada de 14 indígenas pelo sistema de saúde público. No Brasil, um estudo no Mato Grosso descreveu a correlação entre etnia e morte materna. Mulheres indígenas têm quase 6 vezes mais chance de morrer no parto que mulheres brancas. Pouco sabemos da realidade de mulheres com deficiência, em particular daquelas com deficiência intelectual. O senso comum diz que devem viver sem sexualidade e que são incapazes de decidir suas vivências reprodutivas. Repare que o desenvolvimento não pode deixar de apresentar os fundamentos, que são, como eu disse, os dados, as estatísticas, aquilo que prova o ponto de vista do autor. Veja que nesse texto que nós lemos, o autor apresentou 3 estudos, um deles feito na Universidade de Harvard, outro no México e outro no Mato Grosso, no nosso país mesmo, no Brasil. Então veja que ele apresenta os fundamentos e logo em seguida ele faz uma relação, já no final do texto, com esses fundamentos em relação à tese. Ele relaciona os fundamentos, os dados, à tese, quando ele diz: pouco sabemos da realidade de mulheres com deficiência, em particular daquelas com deficiência intelectual. O senso comum diz que devem viver sem sexualidade e que são incapazes de decidir suas vivências reprodutivas. Veja então que o autor apresenta as partes fundamentais de um desenvolvimento, que são os fundamentos e a relação entre esses fundamentos e a tese que ele defende no seu artigo. Na conclusão do texto, que é a parte final, o artigo de opinião deve apresentar um fechamento para a linha argumentativa defendida pelo autor, numa espécie de síntese do desenvolvimento. É como se na conclusão fosse feito um resumo de tudo aquilo que foi dito durante o artigo. E outra coisa que ele também deve fazer é reiterar a tese, ou seja, retomar a tese defendida, retomar a linha principal do seu artigo, agora comprovada pelos argumentos no desenvolvimento. Vejamos então a conclusão desse mesmo artigo que estamos lendo. Argentina e Bolívia também avançaram em legislações para proibir a violência obstétrica. Estar livre de violência baseada em gênero deve incluir a violência obstétrica. É preciso avançar rapidamente neste campo, seja pela via legal ou pela transformação dos costumes e práticas. A legislação boliviana menciona violência contra os direitos reprodutivos.
Se devidamente interpretada, a criminalização do aborto ou os maus tratos sofridos pelas mulheres em processo de abortamento nos hospitais são formas de violência obstétrica. Meninas e mulheres meninas e mulheres forçadas involuntariamente ao parto e à maternidade são casos de violência obstétrica. Por isso, as histórias de dor física ou abusos verbais de nossas mães e avós devemos somar às histórias da clandestinidade do aborto. As leis restritivas de aborto atingem 97% das mulheres em idade reprodutiva na América Latina e Caribe. Todas essas são expressões da violência obstétrica, uma forma silenciosa e perene de violência baseada em gênero. Repare então que durante toda a conclusão, o que o autor faz? Ele apresenta uma espécie de resumo de todo o seu texto e, ao mesmo tempo, apresenta uma reiteração da tese. Ele faz uma retomada da sua defesa principal, de que a violência obstétrica existe sim no Brasil, não é balela, não é conversa fiada. E para isso ele mostra dados, mostra estudos, porque a intenção do artigo de opinião é justamente convencer o leitor. Portanto, quando você lê um artigo de opinião, saiba que o autor o tempo todo vai estar tentando te convencer a respeito do seu ponto de vista. Eu costumo dizer que não existe nenhuma outra razão para escrever um artigo de opinião se não for para convencer o outro a respeito daquilo que eu penso. Para finalizar a nossa aula, vamos fazer 2 pequenos testes. O primeiro deles diz assim: em relação ao artigo de opinião, é correto afirmar que se trata de um gênero narrativo, letra A, cuja principal função é contar uma história. Letra B, argumentativo, que defende um ponto de vista. C, injuntivo, que orienta alguém sobre procedimentos. D, informativo, cuja principal função é noticiar fatos. E letra E, descritivo, visto que os personagens são apresentados com riqueza de detalhes. Se você prestou atenção à aula, muito provavelmente você deve ter marcado a alternativa B. O artigo de opinião é um gênero argumentativo, um gênero jornalístico que busca convencer, persuadir o outro. Portanto, um gênero argumentativo que defende um ponto de vista. Nosso segundo exercício de hoje diz assim: em relação ao artigo de opinião, é correto afirmar que se estrutura respectivamente em, letra A, 2 partes, contendo introdução e peroração. B, 3 partes, tese, conclusão e fundamentos. C, 4 partes, introdução, tese, conclusão e peroração. D, 3 partes, introdução, desenvolvimento e conclusão. E letra E, em 4 partes, introdução, peroração, desenvolvimento, tese e conclusão. Essa é uma pergunta muito fácil, muito simples. Se você prestou atenção na aula, com certeza você marcou a alternativa D. O artigo de opinião se estrutura em 3 partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. Portanto, para que você treine em casa, para que você possa exercitar aquilo que nós aprendemos na aula de hoje, eu gostaria que você verificasse, agora que você já sabe quais são as características e como é a estrutura de um artigo, que você verificasse um tema, que você escolhesse um tema de grande relevância para a sociedade, para exercitar em casa e construísse o seu primeiro artigo de opinião. Se possível, compartilhe esse texto com seus colegas nas redes sociais, etc. Para finalizar a aula de hoje, eu me despeço por aqui. Eu gostaria de agradecer a todos pela atenção. Foi muito bom estar com vocês até agora. Um forte abraço e até a próxima aula.